Bom dia você que me assiste. Deus abençoe a tua manhã, o teu dia, né? Todo o teu dia, tua tarde, tua noite, no nome de Jesus. Vamos meditar na palavra de Deus. Estamos meditando em sequência. Hoje estamos terminando o capítulo 12 de 1 Coríntios, né? Capítulo 12. Vamos ler o versículo 18, o 22 e o 23. O versículo 18 diz assim: Mas Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis, né? Como quis Deus, ele colocou os membros do corpo no seu devido lugar, como Deus quis. Antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Muito importante o que lemos na palavra de Deus, não é? E Deus é bom, Deus nos ensina, Deus nos engrandece o nosso conhecimento, a nossa sabedoria. E é por isso que todas as manhãs eu gosto de estar aqui com você, né? Para você aprender a palavra de Deus. O meu desejo é que você cresça comigo na palavra de Deus, porque eu estou crescendo nela. Queria que você crescesse também. Bom, o título da mensagem de hoje é A Honra que a Bíblia dá ao corpo. Talvez nós vamos falar de detalhes aqui que você não prestou atenção ainda no teu corpo, né? E o apóstolo Paulo, depois de falar dos dons espirituais, ele fala 11 versículos dos dons espirituais, e aí então ele começa a falar da igreja como o corpo de Cristo, exemplificando o corpo de Cristo em nossos próprios corpos, né? Falando dos nossos próprios corpos. E ele foi muito feliz nele, porque ele tinha a graça de Deus, ele foi muito feliz nisso, né? Ao falar dos dons e depois passar a exemplificar como funcionam os dons, né, espirituais dentro da igreja, como funciona também os membros do nosso corpo. É muito importante você lembrar que cada membro do corpo tem a sua utilidade. Deus fez para uma função, Deus fez para um objetivo. E a Bíblia diz que Deus fez como quis, como Deus ele fez isso. Tanto no homem quanto na mulher. E se você olhar bem, a mulher é um pouquinho diferente, alguns detalhezinhos diferentes do homem, né? Na formatação do corpo dela, como Deus fez, um pouquinho diferente do homem. E glória a Deus por isso, porque quando Deus fez a mulher, ele fez a mulher para ser companheira, auxiliadora, adjuntora, né? Ao homem. O homem precisava realmente da presença dela, né? Por isso ela foi tirada do homem e depois ela gerou homens e mulheres para este mundo. Que Deus continue abençoando a sua palavra. Então o apóstolo diz, a cabeça, que é um membro, né, que coordena o corpo, que tem nela o cérebro, ela não pode desprezar os outros membros do corpo. E nem os membros da cabeça podem entrar em conflito entre si, diz o apóstolo. Por exemplo, o ouvido não pode dizer que ele está triste porque ele não é olho, ele não enxerga, ele foi preparado para ser ouvido. Mas preste atenção, você que valoriza muito a sua cabeça, eu também valorizo a minha cabeça, porque nela está o meu cérebro e nela está fontes, né, de vida para a minha vida. Então, ela tem a entrada da vida, né, para a minha vida. Nós temos nesta cabeça 5 buracos. Imagina, né? Se fossem todos esses buracos tapados, como seria o restante do nosso corpo? Mas existem 5 buracos com funções diferentes. E esses 5 buracos que você tem, né? Um em cada ouvido, né? 2 no nariz e 1 na boca. Se esses 5 buracos não funcionarem bem, eles tirarão a vida tua. Eles te levarão à morte. Eles te levarão ao desprezo pelos outros, porque você vai sofrer e outros irão criticar o teu sofrimento. Então, os nossos ouvidos são fonte de vida ou de morte. A nossa boca pode produzir em nós vida ou morte. Pelas narinas nós podemos ter vida ou ter morte, né? Quando exalamos coisas boas, coisas saudáveis, isso repercute no nosso corpo.
Então, a tua cabeça, que você tanto preocupa, né, tem 5 buracos que produzem em você vida para o resto do teu corpo, né? Se o teu nariz estiver entupido, a tua boca pode respirar até que as tuas narinas, né, os teus canais, eles liberam, e aí então você possa respirar de forma natural. Mas a Bíblia diz que Deus quis fazer desta forma. Então, se você olhar também no restante do nosso corpo, né, nós temos outros buracos no nosso resto do corpo que nos produz vida ou morte também. E a Bíblia fala que nós às vezes honramos demais uns e desonramos o outro. Mas a Bíblia diz que aqueles que nós mais ocultamos, né, mais tapamos, mais cobrimos, são muito essenciais para o corpo. Por exemplo, nós temos 2 buracos dos nossos corpos que você e eu, que somos homens e mulheres também, quando vamos ao médico, ele pede justamente o que sai dali, a tua urina ou tuas fezes, para então examinar e saber como está o teu corpo, como está dentro de você, por que a tua pele está sofrendo mudanças. Ele vai olhar lá de dentro, né, com aquilo que nós mais depreciamos, né, achamos que não é nada, o médico dá valor para saber como nós estamos, né? Tem um outro buraco no corpo da mulher que é usado para procriar. Lindo isso, né? Do homem é o mesmo canal, mas da mulher tem 2 canais diferentes que é usado para procriar, para gerar filhos. Que lindo isso, como Deus detalhou essas coisas, e às vezes nós desonramos. Para as pessoas de bem, esses lugares são os mais tapados, os mais ocultos, os mais encobertos. Por quê? Porque eles são importantes e nós devemos realmente dar honra a eles, né? Aos nossos membros íntimos, devemos dar honra e tapar mesmo. Quanto mais você expõe, menos desejado você fica por pessoas de bem, por homens de valor. Porque o teu segredo, o teu tesouro deve ser escondido e não exposto, né? Como aí o mundo tem ensinado, a nudez, né, que penetrou na igreja e que os pastores não estão lutando contra isso. A Bíblia diz o valor que tem o teu corpo, a honra que a Bíblia dá ao teu corpo. E o apóstolo Paulo diz, você utilizando todos esses membros bem, o teu corpo terá vida, terá boa função e você andará bem. Então passe a examinar o teu corpo, passe a olhar para a tua vida, para os teus dentes, para os teus ouvidos, para a tua narina, né, para a tua boca, limpe, higienize bem, cuide bem no falar, cuide bem no ouvir, né? Tem um outro membro muito importante no teu corpo, que não é buraco, mas são faróis, que são os olhos. Cuide bem para que o teu cérebro receba coisa boa, coisa edificante, coisa que te enaltece, coisa que te faz grande diante dos homens e diante de Deus. E não importa, aqueles buscadores de tesouros vão encontrar em você um bom tesouro. Os outros não, os outros que não entendem de joias e de pedras preciosas, eles vão sempre desprezar você. Mas aqueles buscadores de tesouro vão encontrar em você o tesouro de Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo traz essa função do nosso corpo físico para o corpo da igreja, dizendo, se a igreja usar bem aquilo que ela tem, primeiro teve os apóstolos, hoje tem profetas, teve os profetas do passado, pregadores do passado, e hoje tem profetas e pregadores. Se a igreja usar bem os seus dons, este corpo de Cristo também estará andando, caminhando de forma perfeita. O apóstolo Paulo traz essa semelhança, esse paralelo, para a gente entender bem como é o plano de Deus. Do mesmo jeito que Deus colocou no nosso corpo todas as funções adequadas para o tempo próprio, para o uso adequado e uso inteligente, no corpo de Cristo também deve ser usado as coisas que Cristo deixou no seu corpo, que Deus deixou no corpo de Cristo, para ser usado de forma boa, agradável, que vá trazer produção. Então, as profecias são ótimas quando vêm de Deus, a palavra de sabedoria é ótima quando vem de Deus, a palavra de conhecimento é ótima quando vem de Deus, o discernimento de espírito, tudo isso funciona bem. Nós falamos isso ontem, estamos fechando o capítulo 12 hoje dizendo,
Tudo funciona bem quando Deus é o Senhor e faz do seu corpo, do corpo de Cristo, o que Ele quer fazer, como Ele quer fazer. Tem gente sonhando com coisas grandes. Tem gente sonhando em marcar a sua existência na terra. Meu querido e minha querida, o mais importante é você marcar a tua existência na glória, deixando Cristo te usar na terra. Deixando Deus te usar na terra, sabendo que se você partir desta vida, se Deus te chamar agora, você estará na presença dEle, com Ele para sempre. Então não importa o que você faça aqui, o importante é o que você está produzindo lá para cima, o que você está mandando lá para cima, o que você está querendo lá para cima. Tem um pastor meu, estava falando para minha esposa, que ele me deixa muita saudade, o pastor Marcos Túlio Ferreira, que ele dizia: glória sobe e glória desce. Não deixe de mandar glória para cima, não deixe de mandar glória para Deus, não deixe de dar honra a Deus, não deixe de cuidar do seu corpo como Deus quer que você cuide do seu corpo. Não exponha o teu corpo, jovem, não exponha o teu corpo, homem e mulher. O teu corpo é templo do Espírito Santo e Deus quer habitar nele. Então cuide bem dele e mande toda a honra e toda a glória para Deus, né? E você verá que Deus irá honrar você, irá engrandecer você, irá fazer você caminhar nos caminhos dele. Deus tem cuidado da minha vida e da forma que ele tem cuidado da minha, ele quer também cuidar da tua. Que Deus te abençoe e abençoe a tua família, abençoe os teus projetos, desde que os teus projetos estejam também segundo o coração dele. No nome de Jesus, um grande abraço meu, ainda nos meus pijamas buscando a Deus. Pastor Riva Martins, Deus abençoe você e família em nome de Jesus.